Sem exceção, todo mundo quer reduzir os impostos, todo mundo quer minimizar o imposto, o custo dos impostos dentro do resultado mensal da sua operação. E nesse vídeo eu quero compartilhar com você uma dica de como você pode minimizar os impostos aí dentro da sua operação de maneira mensal. Os pré-requisitos para que você consiga isso é que a sua empresa seja do Simples Nacional ou do lucro presumido e que você venda a prazo ou que você preste serviço a prazo. Se essas informações encaixam dentro da sua empresa, acompanhe esse vídeo comigo porque ele pode ser muito interessante para você. Pessoal, todo o início do ano, as empresas enquadradas no Simples Nacional e no lucro presumido, elas precisam fazer uma declaração para a Receita Federal dizendo qual vai ser a modalidade que elas vão estar apurando os seus impostos. Se elas vão estar optando pelo regime de competência ou pelo regime de caixa. No início do ano, empresas do Simples Nacional e do lucro presumido, elas fazem essa opção dizendo para a Receita Federal como vai ser todo o ano calendário, todo o ano de janeiro a dezembro, como elas vão estar aí fazendo a apuração dos seus impostos. O detalhe é que após você fazer essa opção, você não tem mais a possibilidade de mudar. Optei pelo regime de competência, eu vou ter que ir de janeiro a dezembro no regime de competência. Optei pelo regime de caixa, eu vou ter que fazer toda a apuração de janeiro a dezembro pelo regime de caixa, não sendo mais possível fazer a mudança, ok? Mas vamos falar aqui sobre a principal diferença entre esses dois regimes. No regime de competência, ele não observa, não importa para ele se você recebeu o valor que você vendeu, se você recebeu o valor que você prestou serviço. Estou gravando esse vídeo aqui no mês de maio de 2019 e vou formalizar aqui, tentar formalizar um exemplo para nós dentro do regime de competência. Digamos que o meu comércio fez o montante de venda no mês de maio no valor aí de R$100 mil. Vendi R$100 mil agora no mês de maio. Dentro do regime de competência, lá no mês de junho eu vou ter que pagar os meus impostos sobre esses R$100 mil, independentemente se eu recebi ou não. Emitir nota fiscal, em junho eu tenho que fazer o pagamento dos meus impostos. Esse é o regime de competência. Então ele não observa se você recebeu do seu cliente, se o teu cliente deu calote, se não pagou, não observa. Emitiu nota fiscal, vencimento do imposto no próximo mês. Regime de competência. Beleza, pessoal? Seguindo aqui, eu quero comentar agora sobre o regime de caixa. Nesse mesmo exemplo, tá? Mês de maio, venda de R$100 mil no regime de caixa. Como que funciona? Digamos então que vendemos na nossa empresa R$100 mil agora no mês de maio e esse montante de R$100 mil que a gente tirou de nota, a gente destacou R$100 mil de nota, 50 mil a gente vendeu para receber nos meses seguintes e 50 mil nós recebemos agora no mês de maio. O que acontece? Dentro do regime de caixa, quando a gente for apurar os impostos agora no início de junho para você fazer o pagamento, a gente vai estar observando somente o que você recebeu, o que entrou de fato no seu caixa dos seus recebíveis. Tá? Não é observado então no regime de caixa. Não é só feito a venda igual no regime de competência, emite a nota e eu faço o pagamento. No regime de caixa, você só faz o pagamento dos seus impostos sobre efetivamente o que você recebeu. Então, para as empresas que têm aí uma incidência dentro da sua movimentação mensal de muitas vendas ou prestação de serviço a prazo, o regime de caixa ele pode ser bem interessante e ficar mais justo, porque você acaba pagando os seus impostos somente efetivamente sobre o que você recebe. Você emitiu os R$100 mil de nota, no nosso exemplo aqui no mês de maio, no regime de caixa, mas só recebeu nesse mês R$50 mil.
Os impostos que vão vencer em junho, eles vão ser em cima dos 50 mil que efetivamente você recebeu e não no regime de competência, que seria a base, aí seria os 100 mil reais. Então a minha intenção com esse vídeo aqui é demonstrar que existem essas duas possibilidades e que caso a tua empresa tenha uma incidência aí, tenha dentro da sua operação, você faça a venda ou preste serviço a prazo, talvez essa opção pelo regime de caixa, ela pode ser uma boa opção para a tua empresa, tá ok? Um outro detalhe que é interessante eu colocar aqui, que a Receita Federal ela tem alguns pré-requisitos, algumas exigências no formato ali de você fazer o controle mensal sobre os recebíveis, sobre os recebimentos, tá? Se você faz a opção pelo regime de caixa lá no início de janeiro, a Receita Federal ela tem algumas exigências, algumas particularidades sobre a forma que você tem que fazer o controle desse recebimento. Por quê? A Receita vai ficar de olho nesse montante, nessa movimentação, porque de fato ela só vai ter dinheiro para receber, só vai ter impostos para receber efetivamente sobre o que você recebeu. Então o controle aí para o regime de caixa, para o regime de competência, tem algumas mudanças. Mas a intenção do vídeo aqui é mais repassar mesmo a informação para informar para vocês empresários, comerciantes, que existem essas duas opções e que caso a sua empresa tenha uma incidência, né, que você faça muitas vendas ou preste serviço a prazo, a gente pode estar analisando e estudando o caso se o regime de caixa ele não é mais viável para a sua operação e para a sua empresa. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria comentar com vocês aqui no vídeo de hoje. Eu tenho gerado algumas informações, feito um trabalho, assim, feito a gravação de alguns vídeos para conseguir transmitir essas informações aí para os nossos clientes ou para outros empresários aí que precisam de informação. As empresas hoje, a grande maioria das empresas hoje, elas morrem aqui no Brasil por falta de informação, por falta de administração. E a nossa intenção aqui é auxiliar, é te ajudar e minimizar aí essas empresas que fecham todo mês. As empresas estão fechando por falta de informação e a gente está junto aí para tentar minimizar, reduzir aí essa mortalidade. Beleza, pessoal? Um grande abraço, obrigado por você ter me acompanhado até aqui nesse vídeo. Até o próximo com mais informações empresariais. Valeu, grande abraço, até mais.